Vamos falar da formação do cânon sagrado, porque nós que somos criados na igreja, já no Evangelho, e não somente nós, né? A maioria das pessoas, eles pensam que a Bíblia caiu do céu prontinha, chegou prontinha e tem esse entendimento de que é assim, de que Deus mandou, ou de que de tempo em tempo mandou um pouco para o Moisés, daqui a pouco mandou mais um pouco, e até a ordem dos livros, a gente pensa também que foi Deus que mandou, porque na verdade falaram isso para a gente e fica subentendido que seja dessa forma, entendeu? E aí após 2000 anos, né, que aproximadamente 2000 anos que se passou de Jesus, a gente tem hoje uma Bíblia composta de 39 livros no Velho Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Como está, e a gente pensa, foi assim que chegou e é isso aí mesmo, entendeu? E aí, em alguns casos, a gente acha complicado compreender a Bíblia. Você vai ver que fica mais complicado entender as ideias e vindas na formação dela. Foi uma verdadeira confusão para a formação da Bíblia. Ela não chegou assim prontinha e tal. Teve inúmeros arranjos, discussões ainda maiores sobre livros incluídos, e daqui a pouco eles excluíam os livros, daqui a pouco incluíam o mesmo livro novamente. Os judeus tiveram vários cânons sagrados. Toda hora tirava um, colocava outro, tirava um, colocava outro. E alguns livros jamais foram unanimidade. Não teve assim, todos estão a favor e etc. Havia aqueles que concordavam com uma certa quantidade de livros e aqueles que aceitavam outra. Discussão diversas no decorrer dos séculos, até que chegamos aqui, entendeu? Até que nós chegamos onde nós estamos hoje, como é que está. Então, nós temos, o que a Bíblia de fato significa? Nós temos essa hipersimplificação de ter a Bíblia nas mãos. Por que eu digo hipersimplificação? Porque temos, inclusive eu estou com a Bíblia hebraica aqui na mão. Eu trouxe alguns modelos aqui, alguns tipos de Bíblia. Aqui na minha mão eu tenho o Novo Testamento judaico, porque os judeus eles têm a Bíblia hebraica. O Novo Testamento judaico é para judeu que acreditou em Jesus. Aí eles têm o Novo Testamento com a forma deles, com a orientação pedagógica deles. Eles têm essa concreção judia propriamente dita. E assim, nós olhamos de forma reverente, entendeu? E em muitos casos até adorativa para as Escrituras. E a sensação que dá, a maioria das pessoas pensa que a Bíblia é uma espécie de Arca da Aliança que ficou para a gente, remanescente, tem ela como um talismã. Você vê que entre nós temos o dia da Bíblia no final do ano, e a galera, hoje quase não se faz mais isso, mas quando eu era pequeno, quando nós éramos menores, se marchavam na rua e tudo. Para a grande luta. E a gente ia em nome da Bíblia. Só que eu não digo que aquilo era uma maldade de quem estava fazendo, mas sem perceber estava fazendo uma devoção ao livro. E a própria Bíblia não orienta ninguém a fazer isso. A própria Escritura, ela exalta Deus no Antigo Testamento, profetiza sobre um Messias, e no Novo Testamento esse Messias se materializa e nos apresenta o Evangelho e a salvação na cruz do Calvário. Mas a Bíblia não manda adorar ela, e nem ter devoção a ela, não manda fazer cultos para ela, e nem passeatas e nem caminhadas. Mas pelo fato de ser ela uma espécie de orientadora, no que diz respeito ao Deus Altíssimo e a Jesus Cristo, aí acabam vinculando isso e tendo uma coisa adorativa. E para muitos, eles falam que a Bíblia é a espada, quando a espada não é, a espada é a palavra.
E a Bíblia ela não é a palavra, ela contém a palavra de Deus. Durante essas aulas nós vamos deixar isso bem claro. O que é a Bíblia? A Bíblia é o livro, a Escritura é o texto, a palavra de Deus é Jesus. Jesus é o verbo que se fez carne. Então a Bíblia é um compêndio de livros, a Escritura são os textos e a palavra de Deus é Jesus. Exemplo, Davi manda matar Urias porque já tinha pego a mulher do cara e queria ficar com a mulher do cara. Isso é Escritura, que está na Bíblia, mas não é palavra de Deus. Isso é um fato de uma besteira que o Davi fizera. Palavra de Deus é o que Natan falou para Davi sobre o pecado dele após ter se arrependido. Davi falou: maldito homem que sou, esse cara sou eu. E aí ele clama pelo perdão e o Natan disse: olha, o teu pecado foi perdoado. Ali Natan foi usado por Deus e recitou a palavra de Deus, porque nós vamos aprender aqui que tudo tem que se passar pelo filtro de Jesus. Entendeu? Se fosse Jesus, mandaria matar Urias? Não. Se fosse Jesus, ficaria com a mulher de Urias? Não. Se fosse Jesus, perdoaria Davi? Sim. Então isso é palavra de Deus e as ações de Davi não. A ação do Davi que fez o efeito da palavra de Deus seria o perdão de pecado, o arrependimento. Então, sim. A fala do Natan, então, quando ele chegou e foi falar com ele, que deu aquele exemplo, era a palavra de Deus? Aquilo é a palavra de Deus. Que Deus revelou para ele ir lá falar. Mas não é nem a revelação propriamente dita que era a palavra de Deus. É o ato do perdão. O cara foi lá e revelou, aquilo ali expôs o pecado do cara à tona. Se o Davi não se arrepende, não há manifestação da palavra. Quem é a palavra? É o verbo. Quem é o verbo? É Cristo. Porque a revelação ia acontecer. Deus revelou. Ok. Ele chegou e repreendeu o cara. Mas se o cara não se arrepende, a manifestação da graça arquetipada da pessoa do Senhor Jesus Cristo não chegaria. Então a palavra de Deus é a manifestação da graça sobre o Davi. Aquilo ali foi a palavra de Deus, que é a manifestação de Jesus. Do perdão. Entendeu? Existem muitos Cristos, a gente confunde Jesus com Cristo todo o tempo. Por quê? Porque Jesus é Cristo mesmo. Joel, o que você está falando? Um paradoxo? Não. No Antigo Testamento existia a profecia sobre o Cristo. Cristo é Messias. Só que Cristo é grego, Messias é hebraico. Então, apareceu o homem chamado Jesus, que era de fato o Cristo e o Messias. Então, antes de Jesus, tinha Cristo. Cristos antes de Jesus, a palavra do Natan, o perdão do pecado. Cristo antes de Jesus, o perdão do pecado e a transformação da vida do Jacó. Cristo antes de Jesus, uma teofania, uma arquetipia. Josué dizendo: tu és um dos nossos ou dos nossos adversários? Ele: não, eu venho agora como príncipe do exército do Senhor. Aquilo é Cristo antes de Jesus. Então, tem muitas coisas na Escritura que não é palavra de Deus. O Sansão fazendo aquela lenha toda que ele fez, um monte de bobagem, que não é palavra de Deus, aquilo é Escritura. Entende? E aí a gente acaba misturando isso. E aí nós temos a Bíblia, você vai ver muita gente falar: eu acredito na Bíblia de capa a capa e sigo ela. Mentira, segue nada. Como é que ele segue a lei? Lá no livro de Levítico está escrito: se o seu filho te desobedecer, você pendura ele numa estaca na entrada da cidade para servir de exemplo, até que os corvos e as aves de rapina do céu venham e coma todo o seu corpo. A gente não precisa dessa lei, isso não é palavra de Deus, isso é Escritura e ponto. A palavra de Deus tem que passar pelo filtro de Jesus. De que maneira? Se aquela palavra que está no Antigo Testamento se enquadrar com o comportamento e o evangelho apresentado por Jesus, é a palavra de Deus. Se não, não é. Se não, está fora e ponto. Então, nós temos a Bíblia como um talismã e aí acaba não entendendo ela e nem compreendendo. É impressionante que a gente pode identificar como o sentido das pessoas em relação ao livro.
A maioria absoluta realmente crê que a Bíblia chegou pronta. Um montão de gente hoje acredita que ela chegou pronta. E vocês não sabem, olha só, eu tenho aqui a Bíblia hebraica, o Novo Testamento hebraico, eu tenho uma Bíblia católica, que tem mais livros, a Bíblia russa tem mais livros do que a Bíblia católica, a Bíblia siríaca tem mais livros ainda, acrescenta-se segunda Esdras, segundo e terceiro e quarto reis, tem, se não me falha a memória, após Daniel, um complemento de Daniel, Susana, eu acho o nome que contém na Bíblia russa, coisa que a gente nem pensa e nem tem ideia disso, que é dessa forma, que não é, por conta dessa confusão da formação do cânon. A gente quer isso, a gente quer aquilo, esse sim, esse não, e assim o barco vai se tocando para que se fosse formado, né? Eles não têm a menor ideia de como estamos diante de um amaranhado de possibilidades para poder formar as escrituras, e uma confusão durante muitos anos para essa formação. Isso não começou com a formação do Novo Testamento. Por exemplo, a formação do que se chamou Escritura é a Escritura dos judeus, que é a Escritura Sagrada dos judeus, que é o que eu tenho aqui na mão, a Bíblia hebraica. É algo de uma confusão extraordinária. As pessoas pensam que aquilo caiu do céu prontinho e tal. Por que eu trouxe aqui esses 5 livros do Pentateuco em hebraico? Aqui, ó, nós temos aqui os 5 livros do Pentateuco em hebraico. Isso aqui era a escritura dos judeus. Sendo que escritura para os judeus não era o ajuntamento da Bíblia hebraica como está aqui hoje. Aqui está todos eles aqui. Aqui nós temos o Pentateuco, nós temos os livros poéticos, nós temos os profetas maiores, os profetas menores, nós temos o livro de Salmos, tudo dentro da Bíblia hebraica. Só que durante muito tempo tinha os pergaminhos, e aqui, ó, o Pentateuco está todo completo, e não era assim, era um monte de pergaminho para formar só o livro de Gênesis. Eu trouxe aqui um livro só de Salmos, todo em hebraico. O livro de Salmos está todo aqui em hebraico, escritura em hebraico, está todo ele em hebraico, e era assim, o pergaminho de Salmos, o pergaminho de Jó, o pergaminho de Esdras, o pergaminho de Neemias. Não existia um compêndio de livros como nós temos hoje, não existia isso. Isso ficava espalhado para tudo enquanto era lado. A tradição que se existia era da oralidade. Não era, vou pegar a Bíblia para a gente ler, vou pegar as Escrituras, e aí vinha assim um monte de livro. Agora eu vou escolher aqui o livro de Juízes na Escritura. Não era nada disso, pegava os pergaminhos do livro de Juízes. Era assim que eles tinham. Então, não tinha uma conclusão mais óbvia, nem mais tranquilo do que fechar o livro da Bíblia, que eu digo, com o livro de Apocalipse, que é o fim do mundo. Aí a gente aceita, olha, mas a questão nunca foi assim. Nunca esteve assim prontinho. Os judeus tiveram dezenas de canones, né, sagrados. Às vezes, o livro de Esdras e Neemias entravam. Às vezes, saíam, eles não tem que tirar. Simplesmente porque não tinha o nome de Yahvé, não tinha o nome de Deus. Olha só, é mais uma coisa de capricho do que do entendimento da mensagem que contém o livro. Não tem o nome de Yahvé, vamos tirar. Olha só, e só por isso, a única explicação. Não tinha outra explicação. Não deixa não. Isso agora eu me refiro à escritura dos judeus, não estou falando agora do Novo Testamento. E às vezes o livro de Esté estava dentro, às vezes não estava, tira o livro de Esté também. Eclesiastes, no cânon dos judeus, esteve fora algumas vezes o tempo todo. Nunca esteve dentro, praticamente o tempo todo fora. E em quantidade enorme de salmos não foram incluídos. A gente tem 150 salmos. Para vocês terem ideia, a Bíblia russa tem 151 salmos. O Salmo 151 que não tem, nem na Bíblia hebraica e nem nessa que nós estamos acostumados a usar, nem na católica também não tem. E quando a gente olha para o tempo em que a religião diz que tudo isso foi montado e construído num período de 1500 anos, dá a impressão de que
organizadamente, de tempo em tempo, vinha alguma coisa que Deus mandou, agora é essa aqui, mas não foi assim, entendeu? Na realidade, do ponto de vista arqueológico, até os textos do Pentateuco é muito provável que eles tenham sido escritos por algum escriba bem depois de Moisés, porque Moisés, naquelas condições precárias que ele tinha, era muito difícil dele ter conseguido escrever esses 5 livros da maneira que foi. E há alguns arqueólogos e estudiosos que dizem que o Deuteronômio nem foi ele que escreveu, foi escrito na Babilônia e etc e tal, mas isso não vem ao caso, não queremos nos aprofundar nisso. Mas o que se encontrava para os escribas escreverem era tábuas de argilas, e aquilo ali supostamente veio de Moisés. Muita coisa em tábua de argila que foi transcrito por pergaminho do papiro, que se passou a utilizar depois que se usava as tábuas. E as tábuas tinham os mandamentos do Velho Testamento e muita coisa, muita escritura, e não estava na sequência também, não tinha essa sequência como está estabelecida dessa forma. A presença do que nós chamamos de escritura era uma coisa rara no Velho Testamento, a ponto do livro se perder no templo. Aquilo ficou perdido. E assim, por anos e anos o livro estava perdido no templo, esquecido, ninguém sabia onde estava, nenhuma importância se atribuía a ele. Foi preciso que fosse achado, foi achado dentro de um vaso, por um acaso, e o rei, depois de examinar, concluiu que aquilo tinha uma importância extraordinária e não podia ser esquecida, que eles precisavam obedecer e seguir, ouvir e ler mais o livro para pesquisar. Ou seja, os anos foram se passando e aquilo para os judeus não tinha essa coisa toda. O reino de Israel já estava dividido entre reino do norte e reino do sul, e não tinha escritura nenhuma, não tinha ninguém lendo escritura em canto nenhum. Passou-se o tempo todo de Davi, ninguém leu nada. Os salmos são de Davi, gente. Entendeu? Os salmos são de Davi. O Eclesiástico é do filho dele. Os provérbios é do filho dele. Entendeu? Tudo subentende-se que o Davi nunca nem viu o Eclesiástico na frente dele. Entendeu? Nem muito menos os provérbios. Nem cantares. Entende? Até porque o garoto na cabeça de Davi era um bobo alegre. E as autorias se dá a ele depois de rei, não se dá a ele antes. Entende? Então não tinha essa coisa que a gente pensa que tinha. O que na verdade tinha, gente, é o que interessa. Você sabe o que é? É uma mensagem que se apodera do ser da pessoa e convence ele de todo o caminho tortuoso do mal, entendendo que Deus é bom acima de todas as coisas e quer que o homem ande na prática do bem, com escritura ou sem escritura. Tanto que o Abraão andou, tanto que o Jacó se converteu. Se converteu aqui a escritura? Moisés nem existia. Entendeu? A que o Jacó se converteu? Entende? Que caminho andou Isaac? Que caminho andou José? Ele lia o quê? Então o que se transmitia é o que Jesus sempre quis que fosse. Você não vê em lugar algum Jesus mandando escrever alguma coisa. Não, ele pregava um evangelho, uma mensagem. Tanto que Paulo diz que nós somos a carta lida, que não existe nada escrito em canto algum. Tem que ser dentro de nós, como Jeremias, no capítulo 33, e o Ezequiel também disse, chegará um tempo em que não perguntarão mais quem é o seu Senhor, porque todos me conhecerão, desde o maior até o menor. Na mente lhes imprimirei a minha lei, e no coração lhes escrevereis. Eu serei o seu Senhor, e eles serão o meu povo. Então, o que há de Deus para nós não é um livro sagrado. É uma consciência que em algum momento ela se estabelece dentro de nós e a gente sabe que aquilo é de Deus. E qual é o bom caminho, e qual é o caminho da verdade. Nota-se que se eu tirar daqui da escritura sagrada o livro de Esther, você vai se perder da presença de Deus porque não tem o livro de Esther? Não. Se eu tirar o livro de Juízes, ou qualquer um outro livro de Salmos? Não. Então a gente acaba atribuindo ao livro uma importância que não é para ser dada. Eu não estou aqui menosprezando o livro. Essa importância de salvação, de santidade, ela pode ser chamada de sagrado, porque sagrado são coisas. Santo é um estado de ser. Entende? É bem diferente. Então santo é Jesus. E aí nós podemos ser santo nele, por ele,
por meio dele, através de tudo que ele nos mostrou e nos convence pelo Espírito e não com dissertação. Você já viu alguém, Jesus, convencendo Nicodemo com dissertação? Olha aí, pá, e não sei o quê, e pererê, parará. Sabe onde você viu Jesus discutindo escritura? Com o diabo, que ele retruca, e com escriba e fariseu. Agora, para convencer as pessoas de justiça, pecado e juízo, você vê Jesus, vem cá, deixa eu mostrar aqui para vocês o que é que está escrito. Você não vê essa coisa. A presença dele, do seu Espírito na nossa vida, que é tudo. A presença dele é uma consciência que a nós chega. Então, vamos prosseguir. Ao contrário, Israel estava, como eu falei, dividido. Havia aqueles que cultuavam realmente, que dizia que só o texto escrito em língua hebraica era a palavra de Deus. Olha só que ponto que chega. Não, é só o que está na língua hebraica que é a palavra de Deus. E os outros, não, o que está em grego. Por que eles começaram a falar isso? Por causa da Septuaginta, que foi escrita para o grego. Foi traduzida para o grego, aí não, só que está, olha só a babaquice, só porque então está em língua inglesa, não serve, não, só em português que serve. A palavra de Deus tem que estar em português. Não tem nem cabimento. Você vê a coisa do homem, né? A coisa do homem. Tinha outros que era da escola da Septuaginta, defendia, ou seja, quando essa Septuaginta é por conta de 70 anciões, na verdade foram 72 anciões. Quem é que pediu para fazer a Septuaginta foi o Ptolomeu, que ele era um dos 4 generais do Alexandre o Grande, que após a morte do Alexandre o Grande eles assumiram todo o reinado do Alexandre o Grande e dividiram. Ptolomeu ficou com o Egito e ele pediu que se fizesse essa tradução e ele chamou 72 eruditos judeus para que se fizesse isso, e os caras fizeram e transcreveram o que se existia como escritura dos judeus na época para o grego, por conta do reino. Era o grego koinero que se falava, era o que o povo pudesse entender. Então era um avanço, era uma acessibilidade, entendeu? E aí a Septuaginta ganhou um espaço de popularização enorme, porque o povo começou a ter acesso a uma coisa que quem falava hebraico era só o povo hebreu, né? Então só eles que tinham, e só nos pergaminhos. E aí essa chegada da Septuaginta, a datação é um pouco difícil. Uns dizem que foi na cidade de Jânia ou Jabiné, cidade dos judeus, dos filisteus, mas isso é indiferente. O que a gente sabe é que ela pode ter sido, essa ocorrência se deu em 200 e pouco antes de Cristo até 100 e pouco antes de Cristo, a tradução da Septuaginta propriamente dita, e ela caiu na graça de todo mundo, e aí o povo teve acesso às escrituras sagradas, entendeu? Aí, nessa construção do cânon, há, por exemplo, ocasiões em que todos os profetas menores já foram retirados do cânon do Velho Testamento, tirou tudo, entendeu? E aí ficaram só os profetas maiores, entendeu? Com alterações enormes. O cânon atual do Velho Testamento hebraico dos judeus, muita gente atribuiu a prevalência dele do jeito que ele acabou ficando através de uma escola nesse mesmo período que o Ptolomeu pediu que se fizesse essa transcrição. Os Hashmoneu ou Asmoneus, o período Asmoneus, quem é essa descendência? É uma escola acadêmico-sacerdotal. Eles eram da tribo de Levi, eram sacerdotes, e esse mesmo Ptolomeu teve várias guerras com o Antíoco Epifânio, que é um cara muito conhecido. O Antíoco Epifânio ficou com parte da Síria, Seleuco ficou com parte da Europa, e o Cassandro ficou com a outra parte da Ásia. Esses eram os 4 generais de Alexandre o Grande. Então o Antíoco Epifânio vivia brigando com Ptolomeu, Israel estava no meio, o couro comia direto, Israel tomava pau o tempo todo, e ninguém estava indo brigar com Israel, mas era caminho de passada. Então era interessante dominar aquilo ali para poder abastecer os soldados, ter como uma base.
Entende? O Antíoco Epifânio, quando tomou, a profecia de Daniel é até referente a esse cara que vinha e sentaria nas asas da iniquidade. Daniel fala do anticristo. É o anticristo do Apocalipse, que ele se refere às 70 semanas, e esse anticristo que foi cumprida essa profecia com o Antíoco Epifânio. O Antíoco Epifânio fez uma lenha, mas matou gente pra caramba, queimou a Bíblia dos caras todo, as escrituras dos caras. Para você ter ideia, ele de sacanagem matou um porco no templo dos judeus, esfregou as merdas na parede, só de deboche, sabe? De deboche, que aquilo ali não ia ganhar nem perder nada, mas para debochar, era um cara debochado. E ele danou matar os caras, ele teve uma guerra contra a descendência asmoneia, que ela era liderada por um sacerdote com o nome de João Hircano. Esse João Hircano, ele tinha um filho com o nome de Judas Macabeus. Esse moço é bastante conhecido, inclusive a Bíblia Católica tem essa história de 1ª e 2ª Macabeus, onde fala essa história dessa guerra, e ele passou um vexame porque só tinha 1000 sacerdotes e derrotaram os exércitos de Antíoco Epifânio por várias vezes, até que ele depois mandou uma guarda para pedir arrego, porque eles derrotaram inúmeras vezes Antíoco Epifânio. Então, subentende que esse cânon da Bíblia judaica fora feito nessa época de 300 a 100 e poucos antes de Cristo, pela família dos Macabeus, que eles são os fundadores da seita dos fariseus. Eles é que fundam a seita dos fariseus, porque eles recolheram os pergaminhos onde eles estavam, o livro, um separado do outro, que não era junto, pega desse e tal, e guardaram, e ficaram numa fortaleza, e o Antíoco Epifânio queria destruir tudo. Então subentende-se que foram eles essa estirpe acadêmico-sacerdotal que formara como está hoje formado, entendeu? Os livros da Bíblia, no caso... Da Bíblia hebraica. Bíblia hebraica, que ainda nem tinha chego Jesus ainda, entendeu? Quando você falou que mandou transcrever para o hebraico, então estava em que outra... Transcreveu para o hebraico, não, para o grego. Para o grego? Porque estava em hebraico, aí ele botou para o... Para o povo entender, mas o povo... Para o povo, para poder disseminar. Ele teve algum tipo de simpatia com esses escritos. Ah, mas eu pensava que tinha que ser na língua hebraica. Não. Para o povo judeu. Então ele estava... É porque é o seguinte, o reinado estava falando uma outra língua. E o povo judeu só era vassalo desse reino. Então, essa escritura em hebraico ficaria só para judeu. Ela em grego ia expandir para todo mundo. Entendeu? Esse grupo que traduziu eram pessoas temente a Deus, eram sacerdotes? 70 eruditos. 70 eruditos. Além de ser sacerdote. Mas também normalmente a religião está ligada também ao conhecimento, né? Que normalmente a religião sempre trouxe o conhecimento. Poder, sempre trouxe conhecimento, sempre carregou ele. Mas o pedido de Ptolomeu foi maravilhoso, porque o cara ali da curva ia poder saber, ia poder ler. É claro que para você ter um escrito naquela época que era de papiro, feito à mão, que dava uma trabalheira danada, era mais difícil. Nós tivemos um avanço muito grande, foi com Gutenberg, 1400 e pouco, o criador da imprensa, que ele primeiro colocou aquelas letras e cravou, e depois conseguiu ter mais velocidade. Ele arrumou um camarada que tinha uma prata boa para investir no projeto dele, viu que aquilo dava resultado. A primeira coisa que Gutenberg fez foi fazer 800 cópias da Bíblia. Entendeu? Até porque não tinha muitos livros, gente, para se imprimir. O que tinha era a Bíblia. Entendeu? A galera quase não escrevia nada. O conhecimento era passado oralmente, né? As pessoas não... Era passado oralmente. Você tem, nessa época, você tinha aí o escrito do Flávio Josefo, que está aí nas suas mãos. Eu botei aí perto da Helena o livro de Santo Anselmo de Cantuária, que ele é de 1100 a 1100 e pouco. Os caras antigos, poucos escreveram alguma coisa, entendeu? Quem escrevia muita coisa eram os rabinos judaicos, e como não é o assunto, mas quem escrevia também era o povo egito, entendeu? A questão copta do Egito, os hieroglífios, também os egípcios escreviam muito, mas eles tinham outras formas de escrita, uma forma
de língua semítica, tal como essa, quadrática, mas assim, não tinha, era muita tábua, era muita estela. Estela é uma tábua grande de mármore, de granito, onde se cravava ali, uma trabalheira danada para ter alguma coisa. Então, a escritura judaica ela não foi exatamente como nós temos em mãos. Havia dúvidas, havia as escolas rabínicas que criam também em textos paralelos, nos textos apócrifos e pseudepígrafos. Quem são apócrifos e pseudepígrafos? São deuteros canônicos. Muitos rabinos respeitavam muitas das suas histórias, desses outros livros. Você ouve eco delas, inclusive no Novo Testamento, nos Evangelhos, ecos de apócrifos e pseudepígrafos. Você vê a carta do apóstolo Pedro é uma cópia. O livro de Judas, do irmão de Jesus, a carta do Judas, é uma pílula do livro de Enoque. A carta de Pedro é uma síntese do livro de Enoque. Paulo, em 1 Coríntios, cita menções ao livro de Enoque. Jesus, nas suas pregações, ele fala palavras do livro de Enoque, que foram escritos antes de Jesus ter nascido. Entende? Eu tenho um livro de Enoque, como eu falei, está com a minha mãe, não está aqui, eu não trouxe. Tem o livro de Enoque, Apocalipse de Pedro, tem Apocalipse de Paulo, tem o Evangelho de Maria Madalena, tem um monte de coisa. Eu tenho aqui o Evangelho de Judas, está aí perto de você, o Evangelho de Judas. Nos livros apócrifos e pseudepígrafos tem muita coisa boa. O livro apócrifo que eu gosto mais é o livro de Enoque, porque tem muita sensatez nele. E mesmo assim eu não defenderia a inclusão do livro de Enoque no cânon sagrado, porque as inferências do livro de Enoque está tudo nos evangelhos. Então se ele tivesse, se não tivesse, não ia mudar nada, entendeu? Será que tiveram essa sensatez de fazer essa avaliação na hora de fazer isso? Porque às vezes, porque eu fico olhando assim agora e falou assim, a gente está vendo aqui a Bíblia. Em alguns lugares ele falou que tem alguns livros e a nossa não tem. Mas eu acho que é aquilo que ele falou, eles se reuniram e foram fazendo uma avaliação dos livros, né? Não foi uma reunião assim bonitinha, como você falou, não. Porque quem, na verdade, juntou isso tudo para fazer, teve uma essa... bagunça danada. O que se reuniu que da juntou melhor... tudo para poder formar esse livro. O que se reuniu da melhor forma foi a Bíblia hebraica, porque foi feita com a família do João Hircano, sacerdotes e de cunho acadêmico, entende? Não que o cânon do Novo Testamento não teve os acadêmicos no meio não, mas eu vou chegar lá, mas foi uma lambança total. João Hircano é aquele que você estava falando que era do grupo lá, filho. Isso, ele é o pai do Judas Macabeus. Como eu disse, a Bíblia católica tem até 1ª e 2ª Macabeus, onde conta a história deles. Eles que criaram a seita dos fariseus. A gente, quando lê a Bíblia, olha para os fariseus como uma praga ruim, né? Só que ele criou aquilo como uma coisa boa. O que era? Era uma escola dos fariseus. Uma escola onde se ensinava as escrituras para que ela pudesse perpetuar, porque ela estava caindo em esquecimento. Ninguém sabia mais nada. Então esses caras tiveram esse cuidado de reproduzir isso, entendeu? De poder ensinar. E num período muito difícil. Por que um período difícil, gente? Olha só. Israel cai na mão de Tiglat-Pileser, passou mal na mão de Senaqueribe, da Síria. E isso 606 a.C. Quando chega 598, o Reino do Sul também cai. Israel do Norte cai para a Síria e o Reino do Sul cai para a Babilônia. Daí para cá, eles são vassalos, escravos, o tempo todo. E aí muda de império babilônico para império persa e vira medo-persa. Depois fica medo-persa, depois vira persa. Depois Alexandre o Grande toma. E enquanto isso, Israel é escravo dessa galera, é vassalo, está sempre subjugado. Entende? E agora, quando chega nessa época, estava uma confusão danada, porque os generais que herdaram o reino de Alexandre o Grande estavam brigando entre si. Israel no meio, só tomando couro. Só tomando couro. Daqui a pouco vem Roma.
Então Roma já estava aparecendo. Se você for ver a história, você vai ver que Roma já está em alguns lugares botando a cara. Ainda não tinha dominado ali, mas você vai ver Roma dominando. Daqui a pouco você vê nesse mesmo período o imperador Cláudio tendo relação com a Cleópatra e já desenrolando o Egito, entendeu? Daqui a pouco começa a aparecer Augusto César. Enfim, era um período muito difícil para o judeu preservar as suas origens, as suas tradições e a sua escrita. E aí ele funda a escola dos fariseus com o intuito de perpetuar o ensinamento dos seus pergaminhos, das suas escrituras. E aí, ou seja, era bom. Por que já que eu falei no assunto, por que quando chega na época de Jesus a gente vê que aquilo é um troço ruim? Por que é um troço ruim? Porque os caras se ensoberbeceram pela falta de ter o conhecimento e os outros não ter. Porque o conhecimento ficou na estirpe sacerdotal somente. Entende? Você vê Paulo, ele não é da estirpe sacerdotal, mas ele teve o prazer de estudar aos pés de Gamaliel. Mas isso não era comum, era só da linha sacerdotal. Só da linha sacerdotal. Você vê que o Anás e Caifás eram fariseus. Eles tinham domínio ali na questão. A maioria era farisaica. Entendeu? É por isso que eu trouxe esses livros aqui, para poder mostrar para vocês. A gente precisa, Sabedoria e Sábio em Israel. Isso aqui é um livro maravilhoso para entender essas coisas dessa época. E tem aqui fariseus, escribas e saduceus. Saber a origem, o que se defendia, de que maneira que se defendia, como é que se preservou, de que maneira. E profetismo em Israel já é anterior a isso aqui, para saber como que funcionava a questão das profecias, como se comportava o profeta, e para a gente entender a chegada das escrituras, o que se deveria reverenciar ou não. Por isso que eu trouxe esses livros aqui, para a gente ter noção de onde é que sai todo esse entendimento, essa construção, para que a gente pudesse ter aqui, na verdade, uma concreção de pensamentos, para que se embase essa existência farisaica da escola, da defesa. E como eu havia dito, me parece que a construção do cânon da Bíblia hebraica, ela teve muito mais sensatez no que diz respeito às escolhas do que o Novo Testamento. A gente vai chegar no Novo Testamento que seria uma lambança danada, entendeu? E, como eu falei, aí tinha textos pós-exílicos por conta esses apócrifos, e foi provavelmente na Pérsia, durante aquele período onde não só nasceu a sinagoga, que era um lugar onde a tradição moral era repetida, o ensino era considerado pelos rabinos importante, eles consideravam isso importante, era falado, a maioria das vezes oralmente, repetido. Foi ali que desenvolveram uma consciência. Nota-se que você não vê, antes do exílio babilônico, o povo de Israel com uma consciência de Deus. Era mais o seguinte: nós vamos à guerra e o Senhor é conosco, nós vamos vencer e vamos matar todo mundo. E voltava da guerra, o Senhor foi conosco, nós fomos vitoriosos. Perdemos porque o Senhor não foi conosco. Não tinha aquela consciência do amor, do perdão, da paz, de abrir mão para as coisas. Olha o que é que se tem antes do exílio. O que é que nós temos antes do exílio? Nós temos, bem próximo ao exílio, o livro de Jeremias. O que é o livro de Jeremias? Um sacode para ele não fazer besteira. Um livro que nós temos mais de consciência, mas é de um cara, não é do povo de Israel. Ele pedindo que se entendesse o que ele estava falando, cerca de 700 a.C., 100 anos antes da queda, é o livro do Isaías, que fala muito de Jesus. Fala muito de Jesus. O tempo todo ele fala de Jesus. Ele profetiza o tempo todo, mas aquilo não quer dizer que o povo tinha aquela consciência. Ele gostaria que eles tivessem aquela consciência. O que é que nós temos antes disso? Nós temos o Pentateuco, que é a ordenança: cumpre isso, faz aquilo. Se tu não fizer assim, tu toma um pau. Se fizer assim, tu vai ser abençoado. E se passa, se não sei, tá, papapá. O livro de Jó a gente não tem ao certo quando ele que foi escrito. Me parece que ele foi escrito antes de Davi. Mas o entendimento tem no livro de Jó: se tu for obediente, o Senhor te abençoa. Se tu não for, tu vai ficar enfermo e vai para o inferno. Era uma coisa assim, tipo o que tem no Pentateuco. Entende?
Aí o que se tem em 1 Crônicas, 2 Crônicas, 1 Reis, 2 Reis, o que tem? Guerra. Fulano perdeu, Bertano entrou, Bertano morreu, fulano assumiu, fulano não sei o que, casou com a mulher de não sei quem, do não sei de onde, que fez aliança com não sei o que, é só isso. Não tem consciência. Essa consciência chegou a eles lá no período exílico. Até porque nota-se que aqueles reis magos saíram da Pérsia e foram visitar Jesus. Então, discípulos de Zoroastro tinha a sensibilidade do nascimento desse Messias, sem ter conhecimento de escritura, ou talvez pode até ter tido algum tipo de influência sobre os judeus. Mas você vê a sensibilidade dos discípulos de Zoroastro, coisa que Jesus presente os judeus não tinham. Entende? O que você vê em judeus seguindo a Jesus é aquilo que eu falei, é a manifestação do Espírito na vida dos caras, do Pedro, de certas pessoas. Agora, consciência por escritura, se fosse consciência por escritura, aqueles fariseus e saduceus estavam maravilhosamente bem. Eis aí o homem que a gente estava esperando, gente. Mas não teve consciência por escritura. Porque até quando Jesus falava, até os próprios discípulos tinha hora que ficava sem entender as coisas que ele falava, sem compreender, sem entender tudo. Aí depois que acho que eles começaram a ficar mais sensíveis, que eles começaram a entender melhor, porque às vezes Jesus falava as coisas, tinha hora que parecia que Jesus ficava chateado que ele não estava entendendo nada do que ele falava. Mas isso aí, quando nós formos falar da interpretação, que nós fomos entrar dentro dos textos, você vai entender que Jesus mostrava para os fariseus, escribas e saduceus, mostrava para os caras não queriam aquilo de jeito nenhum, os caras só queriam poder. Entende? A mensagem de Jesus tinha que abrir mão do poder. Eles queriam, tanto que eles mataram Jesus. Eles mataram Jesus por ódio, por inveja. O que se encontraram naquele cara? Tu tinha coragem de matar aquele cara? Esquece que ele é o Filho de Deus. Imagina que é só um cara. Tu tinha coragem de mandar matar aquele cara? O cara que estava curando os outros. Aí digamos que a gente nem sabe quem é Yahvé, a gente nem sabe quem é Deus, a gente nem sabe de profecia de Jesus nenhum, e digamos que a gente é babilônico, que adora sei lá o quê, ou grego que adora Afrodite e qualquer outro deus lá da Grécia, ou Ísis no Egito. Será que se apresentasse um cara, quem é esse cara aí? Pô, esse cara está curando o cego aí, meu irmão. Mas o que? Ele fala um monte de coisa maneira aí, gente boa, o rapaz não faz nada de mal com ninguém. Tinha coragem de mandar matar esse cara? Não dá para mandar matar esse cara. Não tinha razão para matar esse cara. Entendeu? E aí você vê que eles sabiam quem era Jesus. Eles sabiam quem era Jesus. Jesus falou para eles. Eu sou. Eu sou o que sou. Eu sou aquele que deveria vir ao mundo. Eu sou o Filho do Homem. Jesus falou para eles várias vezes. E eles viram que era, só que ele falou, agora, meu irmão, se a gente der mole, ele vai tomar o nosso lugar. Se a gente deixar ele como está. Logo após a ressurreição de Lázaro, e ainda você vê o sumo sacerdote vir e fala assim, ó, não está escrito, um deboche danado, que um deveria morrer por todos, então vamos matar ele. Olha só. Porque se a gente não tirar ele agora, os romanos virão e tomarão o nosso lugar. Está escrito assim mesmo, depois da ressurreição de Lázaro. João capítulo 11. Entende? Então mataram Jesus só por conta disso. E aí, voltando aqui, toda a angeologia do Novo Testamento, que vocês vão ver, que quase você não vê no Antigo Testamento. Quem você vê no Antigo Testamento é Miguel, é Gabriel, e não vejo mais nenhum, a não ser querubins e serafins. Só isso. Todos esses anjos para tudo quanto é lado que você vê no Novo Testamento vem do livro de Enoque. O livro de Enoque eu aconselho que vocês dêem uma lida, tá com a mamãe, depois vocês pegam, lê o livro de Enoque, é pouco, são poucas folhas, um capítulo só, com bastante versículos. O conceito de céu e paraíso e do terceiro céu vem do livro de Enoque. O que Paulo cita em 1 Coríntios 12, sobre a questão do véu, ele não fala a história de 1 Coríntios
12, a do véu é capítulo 11, que para as mulheres colocarem véu na sua cabeça em autoridade. Aí a galera lê, não sabe nem do que se fala. Se ler o livro de Enoque, você vai ver o que, que é. E se souber o que, que tem no conceito do povo de Corinto, como é que eles viviam, qual eram as práticas, de que maneira que se viviam naquela cidade, as prostitutas do templo de Apolo, elas vinham com a cara descobertas para os homens saber que elas eram prostitutas. Então se pedia para colocar o véu em autoridade e respeito, porque o cara que estivesse passando saberia que aquela ali não é prostituta, aquela ali ele pode chamar. Era para diferenciar isso, entendeu? O livro de Enoque foi escrito por quem? Qual o período mais ou menos? O livro de Enoque, tudo indica que ele foi escrito cerca de 300 e pouco antes de Cristo. E a comunidade que o escrevera atribuiu ao Enoque que andou com Deus, que foi arrebatado, não tem? Atribuiu, mas só atribuiu porque ali fala da questão do Gênesis 6, das filhas dos homens. Eu vou citar isso aqui agora, que os anjos a possuíram e etc e tal. Por isso que entenderam que deveria colocar o nome de Enoque por causa disso, que ele fala diretamente dessa questão. Mas eles pegaram esses escritos de pergaminhos também e fizeram o de Enoque, é isso? Não, eles escreveram o livro de Enoque. Ah, tá. Entendeu? Isso eram sabedorias que surgiam na época. E surgiram um montão, entendeu? Muita coisa mesmo. Para você ter ideia, o primeiro livro após a saída de Jesus a ser escrito foi o Didaquê. Eu tenho o Didaquê, tá com a mamãe também. Depois do Didaquê foi o livro de Quê. O livro de Quê está aqui. Depois do Didaquê foi o livro de Quê que foi escrito. É esse aqui. Depois da morte de Jesus. Antes disso tinha uma multidão de apócrifos. Entende? Depois do livro de Quê foi escrito o livro de Marcos. Cerca de 40 depois de Cristo. Se você pegar o livro de Marcos, contém o Didaquê. Se você pegar o livro de Marcos, contém o livro de Quê. Então, subentende-se que Marcos, quando foi escrever, pegou o Didaquê e o livro de Quê, que foram... O Didaquê é um credo dos apóstolos. E Marcos teve acesso àquilo ali. E teve acesso ao livro de Quê também, Quê de fonte Kelly. Um credo, como assim que eles acreditam? Credo que eles, o que a gente deve seguir é isso, isso e isso, Jesus disse isso pra gente, que a gente deve seguir esse espaço. Aí os apóstolos escreveram aquilo ali e ficaram com aquilo ali para eles. Mas esse livro de Didaquê, por exemplo, para o Marcos ter acesso, e como que ele chegou a ele? É porque o Marcos era parceiro dos caras, vivia com os caras. Ah, eles eram discípulos de Jesus, esses aí? Os apóstolos eram discípulos de Jesus. Esse daqui, esse que escreveu? Não, Didaquê é um livro. Os apóstolos de Jesus escreveram um credo e botaram o nome de Didaquê nesse credo. Ah, os apóstolos que escreveram. Tá. Entendeu? E depois escreveram um livro de Quê? E aí o Marcos, quando foi escrever o seu evangelho, ele pegou o Didaquê, o livro de Quê, e colocou dentro do livro dele e escreveu mais um bocado de coisa, entendeu? Então, e aí tá lá aquela questão de é bom ter autoridade sobre a sua cabeça, e muita coisa aconteceu entre o período intertestamental, entre Malaquias e o que nós chamamos do início do período do Novo Testamento com Jesus. Teve produção extraordinária de texto, muitos textos respeitados pelos rabinos, mencionados por Jesus, não literalmente, mas o espírito deles mencionado por Jesus. Jesus mencionou muitos livros que existiam, ou seja, Jesus era um cara que lia essas paradas todas, entendeu? Como é o caso de cada criança ter o seu recíproco nos céus. Jesus não falou, esses pequeninos têm um recíproco nos céus. Isso vem do livro de Enoque, entendeu? Algumas dessas naturezas Jesus mencionava ecos muito nítido e muito claro do livro de Enoque, como hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isso é do livro de Enoque, era um conceito do livro de Enoque. Então a formação do cânon sagrado do Velho Testamento sofreu todos esses repuxos para lá, para cá. Nunca houve uma unanimidade absoluta durante muito tempo e até os dias de hoje. Não são todas as escolas que lê
o que a gente chama de Velho Testamento e diz, é isso aí, entendeu? Cada livro tem que estar assim. Escola rabínica hoje lá diz que não. Eles ainda têm essa discussão, embora tá aí o livro, mas tem gente questionando, entendeu? Tem algumas escolas rabínicas em Israel que acrescentam outros livros que não estão aqui na Bíblia hebraica, entendeu? Considerados apócrifos por nós. E que por algumas dessas escolas são os melhores livros apócrifos, que significa oculto. Aí eles dizem que são aquelas escolas de natureza cabalística, que usa a cabala judaica, é uma espécie de espiritismo, trabalha muito com letra, com número, numerologia, astros e etc. É um segmento hebraico existente a vida inteira, que acham que a revelação de Deus está no oculto, é o que eles dizem, entendeu? No escondido, no apócrifo. Eles dizem assim, entendeu? Eu trouxe esse aqui de período intertestamentário para a gente, para vocês saberem o que rolou de escritos nesse período. Nós temos dois aqui do Jonah Mayer e temos do Enéas Tognini. Todos esses dois livros aqui, eles são ótimos para saber o que rolou entre o Malaquias e Jesus. Essa grande caleidoscópio de livros que surgiram, de entendimento, de coisas boas que tem ali. Isso aí conta tudo sobre isso aí, é maravilhoso para isso tudo, entendeu? Vamos prosseguir. Vocês querem dar uma parada? Quer que vá adiante? Pode continuar. Então vamos embora. Só queria o banheiro. Quer ir lá? Vamos dar uma paradinha. Então esses escritos, essas coisas que a gente tem aqui, aí eu tenho estou acrescentando aqui esses livros, enfim, para poder saber de onde vêm as coisas. Isso, como foi escrito a Bíblia. Como foi escrito, como Nós estamos iniciando no princípio de tudo, né? Justamente. Para se ter esse entendimento. E além de tudo, eu trouxe aqui, sabe o que eu trouxe aqui, Helena, para vocês poderem ver? Tá tudo em hebraico também, ó. Tá tudo em língua hebraica. Eu trouxe aqui o Talmud. Eu trouxe aqui o Código da Lei Judaica. Tá aqui em 2 livros. Ó, o Código da Lei Judaica tá aqui. Aqui tem até como que o camarada se limpa após ir ao banheiro. Como que vai comer, entendeu? Como que tem que se lavar as mãos. Qual mão que se limpa, qual mão que se come. É tudo costume judaico. Os fariseus, os saduceus, os rabinos, todo mundo segue isso aí até hoje lá, os caras. Só aqueles judeus que não quer saber de nada, igual o brasileiro que também não quer saber de nada, eles não estão nem aí para isso. Mas aqueles ortodoxos que seguem a coisa ao pé da letra, eles seguem o negócio aí como tá, entende? Eles não tem moleza com eles não. Eles tampam para dentro mesmo e seguem isso aí. Isso aí é uma loucura, Jesus do céu. Mas loucura para mim, para eles é natural. É natural. Faz parte da cultura. Justamente, faz parte da cultura. É algo a ser seguido, entendeu? Não, fica muito escuro. Então, E aí? tudo bem? Por enquanto você pode falar que não está gravando. Né? Tá gravando sim, não parei, tá ali. Ah, tá. Pensei que você tinha Tá rolando a parado. aula. Tá bom. Eu trouxe alguma coisa. Tá. À tarde eu vou ter que fazer uma parada aqui no computador. Ah, a Cristina está indo bem. Então, ó, imagine agora, se no Velho Testamento, com a ideia de tábuas da lei, de escritura sagrada, do não uso do nome de Deus, da não nomeação, do cuidado de copistas e de escribas para guardarem o sentido de todas as coisas, você ainda encontra toda essa dificuldade interpretativa e de não concordância do que é inspirado, do que não deve constar, do que se deve constar. Imagine no Novo Testamento onde essa nunca foi a ênfase de Jesus. E o que acontece? Agora a gente já está entrando para dentro do Novo Testamento. No Novo Testamento nós não temos um apóstolo copista, entendeu? Jesus não mandou ninguém do lado escrevendo as coisas.
Não tinha apóstolo copista, andando e registra aí, vai registrando tudo, entendeu? Você vê a única vez que você vê uma fala de Jesus incidir sobre uma ideia de registro escrito, é especialmente no Evangelho de Marcos, quando aquela mulher quebra aquele vaso na noite de bálsamo precioso sobre Jesus e Judas se insurge dizendo: para que se desperdiça toda essa preciosidade que podia ser vendida e o dinheiro ser dado aos pobres. Ele vai e indaga, né? E Jesus responde: não a molesteis. Em verdade, eu vos digo que onde quer que esse evangelho seja pregado, em toda parte do mundo, o que ela fez será contado para a memória dela. É interessante que Jesus, em uma época que o registro era tudo, era cultuado, a ponto de Jesus, diz em João, falando com as escrituras e os fariseus, examinai as escrituras porque julgais ter nela a vida eterna, era uma tentativa de debulhar para o mistério filológico da revelação divina. O que é o mistério filológico da revelação divina? Era que dentro da escritura falava, em alguns lugares apontava para esse Jesus. Examinar a escritura julgando com isso obter ou conhecer, adquirir a vida eterna. E Jesus diz: são elas que dão testemunho de mim. Vocês não procuram obter a vida eterna, são elas que dão testemunho de mim. Ele não diz que elas são a palavra de Deus, ele não fala isso. Ele diz que há um testemunho de Deus viajando por toda a escritura dos judeus. Se eles quisessem ver, eles veriam. E o testemunho era acerca dele, que era a palavra. Em todo tempo você tem um testemunho aqui dentro sobre Jesus. Se os judeus quisessem, eles iriam ver. Agora veja, examinais. Ele está falando com aqueles que escreviam tudo, mas quando se tratava do evangelho, no caso da mulher que fez aquela quebra daquele vaso, o desperdício e etc., com a obstinação da reclamação de Judas, ele diz: aonde quer que esse evangelho seja contado, a primeira ênfase dele não foi em escrita, nem lida, mas onde quer que seja contado. Ele não estava mandando ninguém escrever nada. Onde quer que ele fosse contado, não era lido nem escrito. Onde quer que o evangelho era tudo que ele vinha fazendo, for contado. O que ele está querendo dizer com isso? Que o evangelho que Jesus estava entregando era uma narrativa para continuar a ser uma narrativa para sempre, com a grande força de que eles tinham que internalizar aquela palavra e onde quer que eles chegassem a narrasse, internalizar, como eu te falei, dessa revelação da manifestação do próprio Espírito de Deus dentro do ser. E ele inclui, naquele caso, que é o único caso em que ele diz: não pode faltar em nenhum evangelho e nenhum anúncio, onde quer que esse evangelho for contado, for narrado, for pregado, isso que ela fez vai ser anunciado. Mas veja como a ênfase não era no escriba que escreve, é no ser que guarda no coração e na memória, que internaliza. Ele é radical na ideia de que naquele dia os mesmos mandamentos não estarão escritos em tábuas, não estarão escritos em livros, estarão escritos no coração, como eu falei sobre o Ezequiel e o Jeremias: na mente lhes imprimirei a minha lei e no coração lhes escreverei. E será proclamado através do coração e não em memórias escritas, mas sim diretamente dentro da alma do ser, entendeu? Foi isso que, fora isso, você não encontra nenhuma afirmação de Jesus acerca disso, exceto João falando por ele mesmo. João falando por ele mesmo, foi Jesus que mandou ele dizer. Quando ele diz que escreveu o que a gente chama de Evangelho de João, de fato é uma grande mensagem. Ele disse que é uma mensagem premiada por 7 grandes milagres. Em cada um desses milagres se transformam em um aplicativo da mensagem de Jesus. Cada milagre que o João vem contando é um aplicativo da mensagem de Jesus.
O milagre de transformar água em vinho com talhas religiosas do templo e logo depois ele expulsa vendilhões do templo é uma metáfora extraordinária de como ele tinha vindo para trazer não a religião das liturgias mortas. Como eu mostrei aqui, Cristina, isso daqui são os livros dos costumes judaicos. Como que se vive, como que se come, como que se faz tudo, entendeu? É o código da lei judaica. Jesus não veio trazer a religião do código da lei judaica, mas das alegrias, do transformar água em vinho, nas talhas de pedras da religião. E o que você vê em João, no capítulo 3, do Nicodemos, como nasce de novo, e toda a conversa dele para ilustrar aquele pensamento até o capítulo 4, quando acontece o episódio da água, da sede, da samaritana, e aquela conversa tem um significado existencial do evangelho da água da vida. É o significado, é o que o João está tentando passar, é uma mensagem de 7 milagres que tem um significado. João escreveu uma mensagem. Não dá para ler o livro de João de pedacinho em pedacinho separado. Você precisa ler ele todo e entender aquela mensagem. O capítulo 5, com o paralítico de Betesda, ele cura o homem. E toda a conversa dele que decorre dali tem a ver com aquilo que aquela cura tinha ilustrado sobre obediência, sobre levantar e andar, sobre não pecar, contra a consciência adquirida para que não viesse a acontecer coisa pior. A consciência que eu falei é a manifestação do próprio Espírito de Deus em nós. E chegou a consciência de quem é Deus, de quem é Jesus, do que é salvação, não pecar contra essa consciência nunca mais. Porque pode vir uma desgraça grande. Qual é a desgraça grande que vem? Nós sabemos que é uma perdição. Depois vem a multiplicação dos pães e de peixes, e a metáfora ilustra: eu sou o pão da vida, que é o que ele fala a respeito disso recorrentemente nos evangelhos. No capítulo 7 de João tem a festa dos tabernáculos, o sacerdote jogando água com cântaro na esquina do altar. Jesus cita Ezequiel, levanta naquela mesma esquina e diz: como diz a Escritura. Ele pega e diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Então ele vai e prega Ezequiel, fazendo um aplicativo acerca do Evangelho e do Espírito Santo que receberia aqueles que nele crescem. Ele fala isso no capítulo 7. No capítulo 8 vem a prostituta adúltera, que será apedrejada de todo o ensejo para a conversa sobre a piedade mentirosa transformada em ódio homicida. Mestre, essa mulher foi pega em adultério. Que foi transformado em ódio homicida. Os caras queriam matar a mulher de qualquer jeito. E aí vem Jesus, que toda a conversa dele, quem não tem, que atire. Entende? No capítulo 9, o cego de nascença, que é uma história linda, se transforma na luz do mundo. E a história inteira tem a ver com a luz, saber e discernir. Entende? O capítulo 10 é o do bom pastor. Todo aplicativo é a respeito dessa consequência de quem é o pastor e de quem é o enganador, quem é o lobo, o que pode acontecer se você não tiver discernimento e acabar seguindo um lobo. Isso é o conteúdo do capítulo 10. Como no capítulo 11, eu sou a ressurreição, a ressurreição de Lázaro, eu sou a ressurreição é a vida. E o que vem daí para diante está ligado com o poder da ressurreição, que provoca a vida e na intenção de não se deixar vivo quem consegue ressuscitar dos mortos, que é o que eu citei aqui, a intenção dos caras, não deixar vivo quem consegue ressuscitar dos mortos. O capítulo 12, o que pode acontecer com aquele que foi o filho do milagre, como Lázaro e todos que agora querem matar. Quando você é filho do milagre de Deus, que você nasce através de Deus, todos querem destruir aquele que é nascido de Deus. Eles queriam passar Lázaro, entendeu? No capítulo 13, ele lavando os pés dos seus discípulos, ele diz: compreendeis o que eu vos fiz? Mas é um ensejo de tudo que dali para trás, não é só o ato de lavar os pés. É porque o lavar os pés, ele mostrando: eu estou servindo vocês em tudo isso aí. Toda essa conversa que eu acabei de citar. Em diante, tudo tem a ver com eu vou partir, que é o 14. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vou teria dito. No 15, vocês
só vão sobreviver vinculados a mim, que não tem como viver sem ele, sem o Espírito. Não se sintam órfãos, eu vos enviarei o Espírito Santo. No 17, eu intercederei por vós para que vocês sejam um, para que vocês aprendam que o único testemunho de poder da história humana é que vocês têm amor uns pelos outros. Se não tiver isso, está fora de Jesus. Entendeu? O capítulo 18, as narrativas finais, o aprisionamento, a tortura, a morte, a ressurreição dos mortos após ele ressuscitar, aquela galera que sai, que entra na cidade, que após a morte de Jesus, quer dizer, ressuscita gente pra caramba, que não dá nem para saber o que é aquilo, é uma coisa louca. Então o Evangelho de João é uma grande mensagem, sem nenhuma preocupação de narrativa do ponto de vista cronológico, da cronologia de Jesus, mas ele mesmo conclui dizendo: estas foram algumas coisas que Jesus fez e eu as transcrevi com o objetivo de passar a mensagem para que saibais que Jesus é o Cristo, é o Messias, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. No entanto, se tudo que Jesus fez fosse escrito, ele falou que não dava para escrever em todos os livros, porque teria que escrever a história minha, sua, da Cristina e de todo mundo. Então Jesus sobe aos céus. E aí começa a narrativa dos Atos dos Apóstolos, por Lucas, que é companheiro de Paulo, que entra em Atos 16, dirigindo-se de Troade para Bitínia. O Espírito Santo não permitiu, então eles mudaram o itinerário. E pela primeira vez aparece então nós partimos, usando o plural, pela primeira vez na sua narrativa. E dali em diante Lucas se torna uma testemunha ocular e posteriormente escreve seu evangelho. E por que eu falei isso? Porque nos evangelhos ou no comportamento de Jesus, ele não estava mandando ninguém escrever nada, não. Ele estava com o intuito simplesmente de converter a alma. E como eu te falei, se tirasse o juízo, se tirasse isso, tanto que analfabeto se converte a Jesus. A maior prova de que com livro ou sem livro a pessoa se converte é o crente. Sabe por quê? O crente não lê a Bíblia, nem sabe o que nela tem e segue Jesus. Tu acha que o que converteu o crente foi o livro de Gênesis, de Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio? Não foi, não. Vocês já cansaram de ver um monte de crente se converter na praça, na rua, no hospital? Lá você ficou escritura, 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 escritura. Você simplesmente passou uma mensagem de convicção e do seu interior fluiu rios de água viva que alcançou o cara. Que alcançou aquele sujeito. Porque imagina que se tivesse que conhecer tudo, o crente não ia aceitar Jesus nunca. O crente é um dos mais sem vergonha que tem em relação à Bíblia, porque ele diz que segue, que aceita, que gosta, que ama, e se tu perguntar o que tem dentro, ele não sabe. Então, a mensagem de Jesus nunca vem com esse negócio de ter que escrever ou não escrever. Paulo, a primeira coisa que escreve é a primeira carta aos Tessalonicenses. Mas aí a gente fala assim, né, que não tem como escrever. Mas como é que ia ser passado depois? Ia ser sempre de geração para geração, boca a boca, é isso? Ele queria que fosse assim desde os primórdios? Porque ninguém ia ter detenção de nada, entendeu? Ia ser só a presença do Espírito. Porque quem é que convence da justiça, do pecado e do juízo? O Espírito, né? Entendeu? É o Espírito Santo. Ia ser só a presença de Deus o tempo todo. Quando eu vou explicar aqui muitas coisas para vocês. Quando o Pedro vai pregar, ele tem que citar as escrituras, porque ele estava pregando para judeu, entendeu? Quando Paulo vai pregar lá no Areópago, ele não cita a escritura. Então acho que os caras lá da Grécia querem saber quem é Abraão, Isaac e Jacó, rapaz. Davi. Pô, eu tô querendo saber disso não. E Jesus, para converter, precisa de falar de Abraão, Isaac e Jacó? É o que a religião costuma fazer, tem que botar Jesus associado a todo mundo. Jesus sim, mas tem que vir todo mundo aqui junto. Porque Jesus sozinho não serve, né? Jesus é pequeno demais. Se você perguntar para um crente aí, quem é o homem que ele é? Você queria ser quem? Eu queria ser Moisés, José, Davi. Não queria ser Jesus? Não, Jesus. Jesus foi um derrotado, morreu na cruz. Davi meteu a espada, matou gente pra caramba. José foi governador do Egito, foi rico. Davi foi o cara. É isso que as pessoas querem ser. Ao invés de seguir esse melhor exemplo, que é o de Jesus, não quer, né? Mas é porque não conhece Jesus. É isso também, entendeu? E
Quando ele escreve a carta dos Tessalonicenses, que é a primeira carta que ele escreve, foi um dos primeiros grupos que ele visitou, para o qual pregou e, querendo fortalecer-se na fé, mandou uma carta em um período que todo cristão, se a gente possa assim dizer, porque acho que nem se chamava de cristão, cria que Jesus ia voltar na sua geração mesmo. Eles acreditavam. Por isso a primeira epístola de Paulo é tão cheia dessa expectativa da volta de Jesus para aqueles dias e para aquela hora, pois todos viviam com essa expectativa intensa de que Jesus voltaria nos seus dias, entendeu? Mas Jerusalém foi destruída, o povo disperso, o templo foi demolido, os apóstolos morreram e bateu uma depressividade extraordinária na igreja, uma sensação de derrota absoluta. Aí Flávio Joséfos, tá aqui, me presta esse livro azul aí, ó. Flávio Joséfos, ele escreveu esse livro aqui. Aqui dentro tem 5 livros de Flávio Joséfos, que é a história dos judeus. Um grande historiador da história humana. Não era crente, não seguia a seita dos nazarenos, não era seguidor de Jesus. Ele era um general da época que guerreou contra Roma, contra o general Tito, que era filho de Vespasiano, tomou um pau Israel, teve o templo destruído. Flávio José foi preso, levaram ele para lá, depois a turma chamou ele ainda de traidor, porque ele teve que fazer um acordo com os judeus, que ele era o general, o Flávio José era o general da batalha. Para não acabar, ele fez um acordo para não acabar de matar todo mundo. Ele foi lá e pediu arrego. Se ele não pede arrego, ia matar geral. E aí ele, para fazer uma média com os caras, escreveu a história dos judeus. Entende? Aí Flávio José foi esse grande historiador da história humana, decidiu contar na sua história, aí você vai ver, é judeu, não é seguidor de Jesus, tá? Não é crente, como a gente diz, né? Decidiu contar na sua história escrevendo em grego, entendeu? Para acesso em um ambiente grego-romano, e ele foi responsabilizado pelos judeus, os judeus responsabilizaram ele por ter sido um dos maiores introdutores de um nome de um certo Cristo, entendeu? Que na transliteração escreveram errado, é um certo Cristo, que ele diz que viveu, isso é o testemunho do Flávio José, ele dizendo que viveu entre nós, na terra, e narra em um parágrafo curto dizendo que sobre esse certo Cristo e os seus discípulos e a certeza de que eles tinham de que ele havia ressuscitado dentre os mortos e que essa fé não parava de crescer. Ele escreveu isso e segundo Tácito, segundo Eusébio de Cesareia, segundo essa galera toda, segundo o próprio Festus e entre outros, Félix, na verdade, entre outros, disse que o Flávio José ficava falando isso para tudo enquanto era lado. Ele ficou impressionado com aquilo. Ele não se converteu, é o que nós dizemos sobre a seita dos nazarenos, mas eu não posso dizer isso, porque ele ficou muito impressionado com isso. Então, no século II, o último texto a ser incorporado foi o livro do Apocalipse, já no século II. Tá? E ainda assim, não foi incorporado de cara. Ele foi a ser definitivamente depois do 4º século, o livro do Apocalipse. Aos que os cristãos se vieram depois dos primeiros apóstolos, conseguiram, consideravam textos inspirados. Houve muita disputa do 1º século, porque havia muita filosofia gnóstica trabalhando contra os textos que alguns já tinham produzidos. Filosofia gnóstica tentava barrar as cartas de Paulo, queria tirar o evangelho de Marcos, queria tirar o evangelho de Mateus, o de Lucas, João e o Apocalipse. Filosofia gnóstica, pega esse livro aqui, Helena, faz favor. Aqui a gente tem as intrigas em torno dos manuscritos do Mar Morto. Aqui são os pergaminhos do Mar Morto, estão aqui, que foram achados. E aqui ele revela muito sobre esse gnosticismo da época de então. Esses escritos, segundo os arqueólogos, foram escritos nessa época. E aqui você vai ver muita coisa que tentava combater, como eu falei, as cartas de Paulo, o Evangelho de Marcos, de Mateus, Lucas e João e Apocalipse. Mas havia a primeira epístola universal de João, a segunda e a terceira. E o bilhete de Paulo a Filemão, tudo isso, a maioria queria deixar de fora. Queria deixar tudo de fora desse compêndio de livros
do Novo Testamento. A terceira epístola de João, ninguém compreendia porque que ela estava ali. Quando começou o discurso, ninguém sabia. Estava por uma circunstância porque as pessoas precisavam de uma bronca sagrada. E é o que tem ali na terceira epístola, como João faz, dizendo que aquele indivíduo que estava no meio deles, criando divisão, o diótrefes, que é divisão, então isso foi usado para que em toda a divisão aquilo fosse aplicado, mas era uma circunstância mais eclesiológica do que uma revelação divina. Se você pegar e ler a terceira carta, você vai ver que é uma questão eclesiológica, de um comportamento, de uma instrução, de uma direção, de uma pedagogia. Isso, havia grupos que diziam que não deveria estar ali, por isso. E a segunda epístola de João, que muitos chamam, que muitos achavam que deveria estar fora, aí a primeira epístola não, pois já convergia para um fato de que Deus era amor, verdade, justiça e luz. E isso era um cacete no gnosticismo, porque eles achavam que a luz não deveria estar junto com a verdade, que a luz fosse só um entendimento, entende? Era um sermão contra o gnosticismo, porque havia grandes versões gnósticas que dizia que não queria que a luz fosse equivalente à justiça e à verdade e à pureza, que queria que a luz fosse apenas um conhecimento, desvinculado da prática da verdade, da justiça e do mundo presente. Então, para combater os gnósticos, João era maravilhoso. Houve dúvidas em alguns grupos sobre se deixava as cartas aos romanos, aos gálatas, porque espantava os judeus. Lá em Gálatas, no capítulo 5, não está escrito assim: quem vos fascinou, ó Gálatas, que estão retrocedendo e voltando às tradições que nem de vocês são. Aí tinha gente que não queria deixar porque dava um espanto nos judeus, e eram aqueles cristãos que queriam fazer uma média com o judaísmo e achavam que Gálatas não deveria constar em um corpo de escritura cristão. A epístola aos Hebreus foi questionada porque destruía o templo, o sacerdócio, tornava poeira, acabava com o sacerdócio, acabava com tudo, que dizia que Jesus era o sumo sacerdote, que tudo já era, que não tinha mais templo, que ele não habitava em templo feito mão de homem, que ele ia habitar dentro da gente. Caramba, os caras, os judaizantes, grupo de cristãos judaizantes, não, tira essa merda daqui. Tem que tirar. Entendeu? Uma confusão danada por conta disso. Jamais se aceitaria isso, porque desconstruía totalmente o judaísmo. Assim como, por exemplo, durante a Reforma Protestante, Lutero queria deixar Tiago de lado, o Tiago, o escrito do irmão de Jesus, porque ele não compreendia bem. Lutero falou, vamos tirar. E na época de Lutero, o século XVI, 1517, já estava decidido o Novo Testamento, o Velho Testamento, e Lutero, vamos tirar Tiago. Entendeu? E queria tirar também o Apocalipse. Assim também havia aqueles que no primeiro século não entendia o que Paulo dizia. Primeiro século, agora a gente está voltando, Paulo vivo, Pedro vivo, o que ele dizia aos romanos. Não entendia ao ponto de Pedro ter que dizer em uma das suas cartas que havia certas coisas que Paulo escrevia que era difícil de entender, as quais os instáveis e corrompidos de mente deturpavam para a própria perdição deles. Então tinha coisa que só porque eu não entendo, tira. Ué, tu não entende? Então tu é o grande entendedor de todas as coisas? Você vê um capricho humano na coisa? Escrevendo aos Romanos, Paulo usa um argumento retórico. Os caras dizendo, ele coloca negação na boca do inimigo, fabricando para ele responder de modo retórico os argumentos que vinham dali. De que Paulo era um concessivo, acusando Paulo, não sabia nem de que, olha, fala, não concorda com nada, não tem respaldo, não tem nada, e para tirar Romanos fora, e sem razão na construção do cânone. E assim por diante, uma quantidade enorme. Você conseguiria conceber discussão a respeito da eliminação desse texto? Eu não consigo conceber discussão para tirar Tiago, para tirar Apocalipse, para tirar Paulo, para tirar, só porque o 3 João é uma bronca, para que não haja divisão, tira, porque não me parece uma inspiração divina. Não, e a segunda carta de João me parece mais uma carta de compadre.
Gaio, não sei o que, a igreja não sei o que lá, excelentíssima, amada. E mesmo assim eu não vejo razão para tirar. E os caras queriam tirar, entendeu? Estavam sendo discutidos pelos pais da igreja, gente, homens santos, da patrística, gente cultuada e reverenciada na história da igreja. Aí, sobre essa época agora, eu trouxe esses livros aqui para você saber da história da patrística, do nascimento do cristianismo, o nascimento do cristianismo, o que aconteceu nos anos que seguiram a execução de Jesus. Esse outro aqui, a história da igreja cristã. Eu não estou lendo o nome dos autores, porque pode haver alguma censura, mas eu acho que não tem, porque depois eu vou colocar no YouTube. Esse aqui é do John Dominic Crossan. O John Dominic Crossan é um cara maravilhoso, ele é um padre, o parceiro dele é o Marco J. Borg, que é um pastor adventista, os dois trabalham junto. O John Dominic Crossan tem muita coisa sobre Jesus, ele é especializado em Jesus, um cara fantástico. Eu amo ele, amo mesmo, gosto muito dele. Esse aqui é o Robert Heisinga, fala sobre a história da igreja. Esse daqui é o Cristianismo através dos séculos, que vai servir tanto para a história que a gente vai contar mais adiante, como que isso se inseriu. E agora os padres da igreja, que padre de pai, não de padre de igreja católica, que é a patrística que eu me referi aqui, é o manual de patrologia, que você vai conhecer todos os discípulos de João. Você vai ver aqui vários pais da igreja trabalhando. Aqui você vai ver Tertuliano, você vai ver Jerônimo. A história social do proto-cristianismo são o compêndio de livros que você tem para poder acompanhar essa história do início do cristianismo e desses pais da igreja. Então, alguns dos chamados grandes hereges da história da igreja foram os primeiros a propor um cano do Novo Testamento, que foram chamados de hereges, tão uniforme quanto esses que você está aí diante de vocês dos 27. O nome de um que é chamado de herege nos seminários, se você for em seminário, é até proibido falar o nome. Não, fala não. É o Marcião. O Marcião tem uma... assim, ele não é tolerado pela igreja de jeito nenhum, porque ele começou a dizer, coitado, eu não sei se foi uma intenção, se não foi, eu não vivi essa época, mas ele começou a dizer que o Deus do Antigo Testamento não tinha nada a ver com Jesus do Novo, e que o Jesus do Novo veio para aniquilar o Deus do Antigo Testamento. E ele era muito paulino. Na cabeça dele tinha que ter só o Evangelho de Lucas, porque foi Lucas, o parceiro de Paulo, que escreveu, Atos dos Apóstolos, porque está ali os feitos de Paulo, e as cartas de Paulo. O resto ele joga tudo fora, que nada serve para nada, é só isso aqui mesmo. E ele partiu para dentro dessa pregação. Depois, ele me parece que exagerou demais. Ele começou a dizer que o Iavé do Antigo Testamento era usado por Satanás, por isso que ele foi chamado de herege. Só que me parece mais uma pessoa perdida na leitura das coisas, porque você vê um Iavé muito agressivo no Antigo Testamento. Ele não teve uma interpretação correta e exagerou no seu comportamento, na sua fala. É o que eu acho, que ele exagerou no seu comportamento, na sua fala, mas ele foi o primeiro cara a propor os 4 evangelhos que a gente tem aqui, Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele falou que esses eram os mais coerentes. Depois de um certo tempo que ele partiu, não vou ficar só com Lucas e com as cartas paulinas. Ele era muito paulino, entendeu? Era a teologia dele.